tarde. Eu convido a vir aqui ao palco o Dr. Eduardo Sanz e a doutora Rogéria Dotti. Para mediar, contamos com a presença da doutora Marion Bá. O tema é Audiências e Juiz na Comarca. Com a palavra, a doutora Marion Bá. Sejam muito bem-vindos. Quero se ligar na mesa. Agora sim. Então, muito boa tarde, muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e quero agradecer muito especialmente a esses meus dois queridos e muito competentes amigos, a doutora Rogéria Dotti e o doutor Eduardo Sanz, pela presença. Esse é um formato diferente nessa conferência, não é um formato de palestra com grande público, né? A gente justamente esperava esse debate para que vocês possam se manifestar após os nossos palestrantes fazerem suas considerações. Então, a gente vai ter aqui 15 minutos iniciais para a doutora Rogéria Dotti fazer as suas colocações a respeito do tema. Na sequência, por 15 minutos também, o doutor Eduardo Sanz fará suas colocações e a gente vai abrir a palavra para que o público possa debater exatamente no mesmo formato que a gente fez nas nossas 7 preparatórias. Nós repetimos esse formato no interior do Paraná e isso é muito importante para nós na conferência porque a gente quer justamente formar qual que é a voz da advocacia paranaense em 2023 sobre vários temas que são muito caros para nós. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ali no Espaço Vozes, na entrada, para quem não fez, eu recomendo que faça, que é justamente as teses firmadas lá em 1978, por grandes nomes da advocacia, e a gente ficou, né, esse registro histórico dessas grandes teses. Então, a gente está tentando agora afirmar também essas teses, essas opiniões, essas vozes, esse posicionamento da advocacia hoje. Então, esses painéis de debates, eles têm essa intenção. Então, depois que os nossos dois principais palestrantes falarem, vocês podem pedir a palavra, a gente vai organizar, vai levar o microfone até vocês e tudo isso vai ficar registrado. Então, também só peço que vocês, por gentileza, falem o nome completo antes de, eventualmente, fazer a intervenção, porque tudo isso fica num registro. E, além do pessoal que está aqui, a gente está tendo um acompanhamento grande virtual. Ontem a gente disse, a gente tem 1.500 inscritos presenciais, 15 mil e uns quebrados, não lembro exatamente, mas mais de 15 mil inscritos no virtual. Então, a gente tem também o pessoal que está nos assistindo, que também pode mandar suas intervenções, tá bem? Então, de pronto, agradecendo mais uma vez, eu passo a palavra para a doutora Rogéria, para a sua exposição. Boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar aqui, uma satisfação estar na Conferência Estadual da OAB, agradeço desde logo o convite que me foi tão gentilmente feito pela querida Marion Bá, que está na coordenação científica desse evento, e é uma satisfação muito grande também estar com o meu grande amigo de tantos anos, Eduardo Sanz, para nós trocarmos ideias sobre a questão das audiências, principalmente nesse novo mundo aí depois da pandemia, e as audiências virtuais, consequentemente, e a presença ou não dos magistrados nas comarcas, né? Antes de abordar o tema propriamente dito, eu queria comentar que é muito agradável estar nas conferências estaduais da OAB, porque aqui nós estamos entre colegas, é, na verdade, uma troca de ideias, e como a Marion já esclareceu, é muito importante também a participação, que os colegas tragam questões, opiniões, tudo isso vai ficar registrado, né? Então, não é a ideia de trazer nada imposto aqui, é realmente uma troca de ideias entre profissionais que estão aí no dia a dia da advocacia. Quando a gente fala nessa questão das audiências, especificamente aqui o foco, eu vou falar um pouquinho sobre a área do processo civil, o Eduardo vai focar mais o âmbito do processo penal, mas quando a gente fala nesse momento que a gente está vivendo pós-pandemia, é importante entender que nós precisamos nos adaptar, né? Nos adaptar às mudanças ao novo. Nós sentimos uma grande necessidade de alteração rapidamente da forma do nosso trabalho. Felizmente, o estado do Paraná estava muito bem preparado para isso, a gente tem colegas de outros estados que sofreram muito mais do que aqui, e é fundamental na nossa carreira, na nossa atuação profissional, que haja essa capacidade de adaptação.
Eu gosto sempre de mencionar Fernando Pessoa, que tem uma frase genial que diz que tudo que vive, vive porque muda. Então, a gente tem que, claro, manter a nossa preocupação fundamental do ponto de vista das garantias processuais, as nossas garantias constitucionais aplicadas ao processo civil, depois também ao processo penal, mas fundamentalmente estarmos abertos para o novo, porque, como diz Belchior, o novo vem, de alguma forma ele vem, então a gente tem que estar adaptado a isso. Bom, especificamente em relação às audiências, o que a gente sabe é que existe uma série de resoluções por parte do CNJ tratando, então, desta matéria, né, das audiências virtuais, dos julgamentos virtuais, e principalmente a questão do teletrabalho. Hoje nós já estamos numa segunda fase, né, pós-pandemia, e a gente pode estabelecer aqui que o Código de Processo Civil já vinha, muito antes de toda essa grande mudança da pandemia, prevendo os atos processuais de forma eletrônica. A gente tem isso previsto no artigo 236 do Código, e a gente tem previsão também no 453 a possibilidade das audiências virtuais, inclusive com depoimento de testemunhas. Então, o Código, de uma certa maneira, apesar da crítica, que me parece correta da doutrina, de que ele não abrangeu de uma forma adequada esse mundo eletrônico que já estava aí quando o Código entrou em vigor, mas em relação, pelo menos, às audiências presenciais e agora as audiências também virtuais, o Código já trouxe um bom regramento. Então, a gente tinha já autorização por parte da lei processual. Mas qual que era o primeiro problema que se colocava? E aí, claro, aqui o foco do nosso debate, a questão da garantia que nós sempre tivemos no processo civil da incomunicabilidade das testemunhas. Então, as audiências virtuais se tornaram rapidamente uma realidade para nós, mas permaneceu muita resistência por parte dos colegas da advocacia, e não sem razão, em relação ao problema de como manter essa garantia constitucional que é tão cara a nós, no que diz respeito ao debate durante a audiência, no âmbito virtual. O CNJ procurou regulamentar isso através de várias resoluções. Hoje a que está em vigor é a Resolução 481 de 2022, que estabeleceu daí um novo mundo pós-pandemia. A preocupação do CNJ, agora, a partir do ano de 2022, do final do ano, essa resolução foi estabelecer a obrigatoriedade dos juízes estarem na comarca. Porque todos nós nos acostumamos tanto com o teletrabalho que passamos a ter um segundo problema. Nós, advogados, chegamos no fórum, nas unidades judiciárias, onde quer que elas estejam, e precisamos falar de uma forma rápida com o magistrado ou pelo menos com um assessor, com um serventuário que possa nos atender numa questão urgente. E quantos de nós já não sofremos o problema de chegarmos e não encontrarmos sequer o assessor disponível, porque o assessor também está em casa no teletrabalho. Então, a preocupação do CNJ, e claro, da advocacia como um todo, foi regulamentar isso através dessa resolução, estabelecendo que o teletrabalho agora é exceção perante o Poder Judiciário. A Resolução 481 estabelece que é possível, sim, manter o teletrabalho, mas que pelo menos 70% das pessoas que trabalham em cada unidade judiciária têm que estar trabalhando presencialmente. Portanto, juízes e tribunais podem autorizar pessoas hierarquicamente inferiores aos seus cargos a trabalharem, então, de modo virtual, desde que preservado, pelo menos, essa garantia de 70% presente na comarca, na unidade judiciária. Então, essa é uma primeira garantia para nós. Temos isso previsto expressamente, então, agora na Resolução 481, que alterou a outra resolução que estava em vigor até então, e que estabelece essa garantia de 30%. Quanto às audiências virtuais, há também uma definição muito importante nessa resolução, que é a regra geral de que a audiência é presencial. As audiências devem ocorrer, em regra geral, no ambiente do fórum, na unidade judiciária para as quais elas foram designadas. É possível, claro, o advogado optar pela audiência virtual, desde que, nesse caso, ele o faça de uma forma fundamentada. Então, a resolução traz regra geral e possibilidade de exceção. Mas tudo isso está submetido sempre ao controle judicial. Portanto, é o magistrado, no caso concreto, que vai avaliar se, de acordo com a conveniência da causa que está para ser analisada, é possível ou não fazer audiência do modo virtual. Regra geral presencial, e quando houver alguma dificuldade, o advogado tem sempre o direito
de exigir que a audiência aconteça da forma presencial. Importante também é nós lembrarmos que vamos nos deparar no dia a dia com situações em que é próprio interesse do advogado, ou melhor, da própria parte, que submete, então, isso ao advogado, de estar em casa. Pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas com risco em relação à questão de saúde, qualquer situação que justifique, então, que a audiência ocorra de modo virtual. Nesse caso, basta um requerimento, né, que vai ser analisado pelo magistrado. O que, por outro lado, nós temos visto em relação a esses requerimentos e ao risco de indeferimento deles, né? Nós sabemos que isso está sob o controle do magistrado. Ele é que decide, então, se poderá ou não acolher essa audiência de modo virtual. Um alerta importante para os colegas é que, muitas vezes, o advogado, acreditando que esse pedido vai ser deferido, ele protocola a petição tempos antes da audiência, às vezes pouco tempo antes da audiência, e esse pedido acaba sendo indeferido e o advogado não comparece à audiência de instrução já designada. Nesses casos, o nosso Tribunal de Justiça tem várias decisões, tá? Você fazendo um levantamento da jurisprudência é possível verificar. O tribunal entende que não há cerceamento de defesa caso o advogado faça o requerimento, esse seja indeferido e o juiz considere, portanto, encerrada a instrução. Então, do ponto de vista do processo civil, pelo menos, claro que o processo penal é uma outra realidade, as garantias são muito maiores no âmbito do processo penal e com toda a razão, mas no âmbito do processo civil, temos que estar atentos. Se o juiz indeferir o pedido, nós não teremos como alegar cerceamento de defesa caso não haja o comparecimento no dia designado para a realização da audiência presencial. Um outro detalhe bastante importante em relação a isso é que não basta o advogado, nesse requerimento, alegar a preocupação com a não preservação, então, digamos assim, da garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Mesmo que o advogado alegue que pode haver um risco no sentido de haver comunicação entre as testemunhas, que o caso é sensível, que o caso exige um cuidado especial, o juiz poderá indeferir esse pedido. Como diz a resolução do CNJ, isso fica a controle judicial no caso concreto. Vejam que existem situações e situações. Nós sabemos, na advocacia, que tem causas que exigem realmente um cuidado muito maior em relação à garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Nesses casos, é importante demonstrar ao magistrado por que haveria uma preocupação concreta. E aí está o que eu chamo uma espécie, então, de pedra de toque, aquilo que vai dar diferença entre um pedido sem fundamentação, que não deve ser acolhido, de um pedido realmente fundamentado, que, a meu ver, deveria, sim, ser sempre deferido pelo juiz. Quando o advogado demonstrar uma questão específica, em concreto, por que naquele caso específico há um risco da violação a essa garantia da incomunicabilidade das testemunhas, aí sim o juiz poderá, sem deferir, sua decisão poderá ser sujeita a um recurso e vir a ser reformada no tribunal. Então, a pedra de toque, como eu disse, é sempre a demonstração específica e, no caso concreto, de que há, sim, esse risco em relação à preservação da garantia processual da incomunicabilidade, que vem prevista, nós sabemos todos, está lá no 456 do Código de Processo Civil. Então, justificando isso, e aí, claro, a gente afasta essas decisões do tribunal que se baseiam sempre em pedidos genéricos, sem uma especificação concreta a respeito da incomunicabilidade. Mas tem vários artigos escritos a respeito da questão da incomunicabilidade já das testemunhas, porque isso se tornou um problema durante a pandemia, e vale a pena a gente analisar e ver todas essas posições doutrinárias que já vêm sendo colocadas. Me parece que tem razão aqueles que sustentam que a incomunicabilidade nunca foi uma garantia absoluta, ou melhor, a preservação dessa garantia processual nunca pôde ser feita de uma forma absoluta. Por quê? Porque mesmo no ambiente presencial, mesmo quando nós temos aquela situação de que as testemunhas aguardam no corredor do fórum, fora da sala de audiências, entram uma a uma ao serem chamadas, não há qualquer garantia de que não esteja havendo comunicação entre elas, quem está do lado de dentro da sala e quem está do lado de fora, né? Os celulares não são recolhidos no início das audiências, pelo menos essa não é a praxe, nós
estamos acostumados a fazer muitas audiências, e eu, pessoalmente, nunca vi uma situação como essa, em que os celulares são recolhidos, e, portanto, essa comunicação via WhatsApp, via qualquer forma de comunicação através dos celulares, infelizmente, ainda é possível. Então, até que ponto também não seria uma ilusão da nossa parte em imaginarmos que no ambiente virtual tem risco e no ambiente presencial não? Então, esse tem sido, então, o critério, talvez a razão pela qual os tribunais têm sido muito avessos a essa ideia de entender que toda audiência virtual traz risco para essa garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Por outro lado, também é importante destacar que alguns magistrados têm uma preocupação específica em relação a isto. E agora, recentemente, até quero compartilhar aqui com os colegas, a nossa Comissão de Processo Civil da OAB enfrentou uma situação assim, numa comarca aqui do interior do Estado, um determinado juiz nessa comarca publicou um ofício, ele chamou de ofício, e publicou no fórum essa determinação, digamos assim, de que as audiências virtuais poderiam ocorrer desde que as testemunhas não estivessem nem na residência da parte, no seu local de trabalho, nem no escritório do advogado. E disse ainda o magistrado que, havendo comunicação, informação para o magistrado de que as testemunhas estariam ou no escritório do advogado que as arrolou, ou no mesmo ambiente físico da própria parte, que ele indeferiria o depoimento da testemunha e haveria preclusão em relação a isso. Ele encerraria a instrução. Isso, claro, gerou uma comoção nessa cidade, que procurou o apoio da OAB aqui, da nossa seccional. A questão, inicialmente, foi a comissão de prerrogativas, que deu um parecer no sentido de que isso feria uma prerrogativa profissional do advogado, que é justamente aquela de realizar a audiência de modo virtual, e principalmente porque o CNJ, quando regulamentou essa questão, não especificou em qual local deveria estar a testemunha ou a parte que fosse prestar depoimento. Disse ainda a nossa comissão de prerrogativas que não se poderia presumir a má-fé do advogado ou da parte numa situação como essa. A questão veio também para a nossa análise na Comissão de Processo Civil, e nosso entendimento também foi no mesmo sentido, ou seja, não é possível presumir que há má-fé por parte do advogado em casos como esse. Aliás, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 77 e artigo 80, a boa-fé é algo que é inerente à nossa atividade judicial e, portanto, todos nós devemos atuar com boa-fé. Então, presumir o contrário seria algo que violentaria, inclusive, as prerrogativas profissionais da advocacia. Então, essa é, claro, uma preocupação, sem dúvida, por parte dos advogados que querem preservar essa garantia tão importante ao processo civil quanto ao processo penal, mas também nós temos que considerar a ideia e a prerrogativa dos advogados de poder terem suas testemunhas ouvidas nos ambientes que forem mais fáceis para essas testemunhas. A própria parte também tem o direito de depor na sua residência, caso a audiência ocorra de forma virtual. E quando para nós houver uma causa extremamente sensível, em que isso esteja realmente em risco, e haja um pedido nesse sentido que tenha sido indeferido, apesar da especificação do caso concreto, o que se pode é exigir a audiência presencial. E nesse aspecto, conforme já estabeleceu o próprio CNJ na resolução 481, não é possível o magistrado indeferir o pedido de audiência presencial. Importante destacar, salvo uma situação de saúde, claro, devidamente justificada. E importante também destacar que, em qualquer das hipóteses, tanto nas audiências virtuais quanto nas audiências presenciais, é obrigação do magistrado estar na comarca. Isso está previsto também na resolução 481. Então, por força dessas normativas que surgiram através do CNJ e também o próprio Código de Processo Civil, nós podemos tirar, assim, 3 conclusões. Primeiro, o magistrado tem que estar sempre na comarca. É obrigação do magistrado realizar as audiências na própria unidade judiciária. Segundo, as audiências virtuais podem acontecer
de acordo com uma opção da parte ou do seu advogado, não podendo o juiz indeferir um pedido de audiência virtual, desde que ele seja devidamente justificado por uma questão de saúde, por exemplo. Por outro lado, caso haja um indeferimento da audiência virtual, em virtude, vamos pensar, de uma oposição da parte contrária, que disse, não, eu faço questão que a audiência seja presencial, no âmbito do processo civil, é isso que tem prevalecido, portanto, os juízes daí são obrigados a manter as audiências na sede judiciária em que trabalham. Apenas para encerrar, eu queria trazer para os colegas aqui uma reflexão, né? Nós temos toda essa preocupação com a questão da verdade na hora dos depoimentos das testemunhas, o próprio depoimento pessoal, a questão da incomunicabilidade. Mas nós temos hoje um mundo novo em relação ao qual também nós temos que nos adaptar. É claro que não vamos abrir mão de nenhuma garantia processual e desde que a gente consiga justificar, o tribunal, claro, tem que ser sensível a essas situações concretas. Mas, acima de tudo, desde 2015, numa obra bem importante, um professor, Richard Susskind, já sustentava, isso muito antes da pandemia, portanto, de que a corte, ela não é um local. A corte se referia a ele, ao poder judiciário, porque nós temos nos Estados Unidos, nos países da common law, aquela ideia do direito de um dia perante a corte, né? One day in court. Então, esse escritor fala algo muito importante. A corte, ela não é um local, a corte é um serviço. E o Poder Judiciário, desde que respeitadas as garantias processuais, desde que respeitadas as prerrogativas dos advogados, pode sim realizar as audiências e se adaptar ao novo. Aliás, acho que essa adaptação foi o que nos fez, pelo menos aqui no estado do Paraná, podemos todos nós continuarmos a trabalhar normalmente, sem nenhum risco, apesar, então, de toda essa situação inusitada que surgiu com a pandemia. Então, essas eram as ideias principais e depois, claro, nós vamos estar aqui à disposição dos colegas para um debate. Muito obrigada, Marion, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigada, doutora Rogéria Dotti, que trouxe a visão do processo civil, né? A nossa ideia inicial nesse painel éramos ter 3 pessoas aqui conosco, que era a doutora Rogéria falando do processo civil, o doutor Eduardo Sanz falando a respeito do processo penal, e teríamos também o doutor Daniel Miller, que trabalha com direito administrativo. Infelizmente, ele pediu que justificasse a ausência, porque alguns minutos antes do início do painel teve um incidente com a filha no colégio, que teve uma queda, enfim, está tudo bem, graças a Deus, mas ele precisou dar uma atenção para essa situação, ok? Então, passo a palavra agora, agradecendo mais uma vez a presença, doutor Eduardo Sanz, por gentileza, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Marion. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite, dizer que para mim sempre é uma honra vir nos encontros da OAB, na própria OAB, na nossa casa, falar com os meus colegas, lamentar o ocorrido com o Daniel Miller, que é um grande amigo, um querido amigo, e eu não poderia deixar de iniciar sem cumprimentar de uma forma muito carinhosa a doutora Rogéria Dotti. Eu agora há pouco comentava com ela ali dentro que eu palestrei uma vez na Conferência Estadual dos Advogados, nos idos do ano de 2007, e tive a honra de compartilhar um painel muito semelhante com o professor René Ariel Dotti. E o professor René, a Rogéria sabe, para mim é como um segundo pai. Eu sou realmente muito grato, apaixonado pela pessoa do professor René, por tudo que ele representa. E é uma honra poder estar contigo aqui, Rogéria, não só por ser filha do professor René, mas, sobretudo, por tudo aquilo que tu conquistaste e fizesse, e por ter 2 características que eu acho que são muito próximas do teu pai. A primeira delas é a gentileza, o carinho com que tu trata todas as pessoas. Isso sempre achei comovente no professor René, e fico muito feliz de ver que tu carregas contigo essa característica. E a segunda é o brilhantismo, porque por mais que as pessoas pensem diferente, não é fácil ser filho do professor René Dotti e ter o brilhantismo que você tem na sua área e o destaque que você tem. Eu me sinto muito honrado e tenho muito orgulho de poder ser próximo a você, ser teu amigo e torcer por ti e pelas tuas conquistas. Então, eu queria fazer esse agradecimento inicial e não poderia deixar de fazer. Bom, o nosso tema aqui são as audiências virtuais, e é um tema muito interessante que tomou, vamos dizer assim, um protagonismo muito grande a partir da pandemia, e nos trouxe algumas reflexões.
né? E no campo penal, eu acho que o tema ele é bastante delicado, porque ele acaba confundindo uma necessidade da sociedade que tem, e que é uma crítica que o direito penal convive há muitos anos, que é o âmbito da celeridade, né? Uma coisa que eu gostaria de destacar, assim, cujos os problemas que o direito penal causa à modernidade, vamos dizer assim, é que o direito penal ele trabalha com aquela resposta violenta que o Estado tem, que é a maior delas, que é a pena privativa de liberdade. E a grande conquista da modernidade é justamente fazer com que esta punição legítima, que é a perda da liberdade, fosse tutelada por um terceiro ente, pelo Estado, que é justamente essa divisão da vindicta privada, né, do direito de resposta particular. Eu sempre lembro que, quando nós exercemos os nossos direitos de resposta de uma forma particular, nós excedemos os limites, né? A gente vê isso nos problemas que nós temos no mundo hoje, seja no Oriente Médio, seja no Rio de Janeiro, né? Mataram lá um integrante de uma facção criminosa, que é uma milícia, e a resposta é queimar ônibus. Então, assim, a importância do Estado enquanto um ente fundamental, sobretudo no direito penal, é justamente a ideia de que um processo só pode ser um processo justo se ele for tutelado pelo Estado. Se o acusador pertencer ao Estado, se o magistrado imparcial for do Estado. E o que isso tem a ver com as audiências virtuais? Isso tem a ver, na minha opinião, com uma coisa fundamental, que se chama o princípio da oficialidade. A ideia de que é o Estado que deve gerir o processo justo. E o princípio da oficialidade diz que toda a gestão desse processo e dessa instrução, que vai ser fundamental para decidir se uma pessoa vai ou não para o cárcere, ela tem que estar na mão do Estado. Por isso que, assim, quando nós olhamos a legislação hoje, me parece que a legislação ela é muito boa, ela não deixa muita margem para discussão nesse sentido. Porque ela separa objetivamente dois tipos de audiência, naquilo que se chama das audiências por videoconferência e as audiências telepresenciais. Né? As audiências por videoconferência, que são previstas no artigo 222 do Código de Processo Penal, ela deixa muito clara que isso vai ser tomada num ambiente judiciário, num ambiente institucional do Estado. Né? E qual que são as vantagens disso? As vantagens disso é que, primeiro, quem vai gerir todo o processo estrutural da audiência é o próprio Estado. Equipamentos, internet, a sala de audiências vai ter um servidor público responsável por tutelar aquela audiência. Né? E o segundo ponto disso é justamente a ideia de oficialidade, porque no direito pode parecer bobagem isso, mas é importante que seja a testemunha, o informante, o réu, seja quem for, que ele sinta a pressão de estar no Estado, de estar numa sala pública perante um juiz, junto com o promotor e com o advogado. Eu repito, aquilo que ele vai manifestar na sala de audiência pode ou não ser um fundamento, primeiro, de submeter uma pessoa ao cárcere, à prisão, à perda da sua liberdade. E ele precisa sentir a responsabilidade deste ato, até para que ele também age responsavelmente. Então, o primeiro ponto que eu coloco é que eu particularmente acho que a modernidade ela tem que vir para reafirmar esses princípios e, sobretudo, dentro daquilo que não violar esses princípios, causar a celeridade processual. Então, as audiências por videoconferências, na minha opinião, elas são muito positivas, sobretudo a partir da resolução 341 do CNJ, que determinou que todos os prédios do judiciário devem conter uma sala para audiência por videoconferência. E isso faz com que, praticamente, no Brasil inteiro, todas as sedes do judiciário tenham uma audiência para essa finalidade, porque isso supre, de uma só vez, uma série de problemas. O problema da celeridade, porque, por exemplo, todos nós lembramos do tempo que as precatórias eram incumpríveis. Né? Não só porque essas precatórias demoravam dentro da pauta da audiência do juiz, onde a precatória era tomada, mas também pelo desconhecimento que o juízo deprecado tinha sobre a causa na hora de prestar o depoimento. Hoje, quem realiza o ato é o próprio juiz da causa por meio de uma teleconferência, né, por meio de uma videoconferência. E isso é importante. E, por outro lado,
A pessoa estando numa sala do Estado, está sendo garantido uma série de princípios, né, desde ainda que possa ser questionada a questão da incomunicabilidade das testemunhas, mas pelo menos naquele momento, naquele ato, você está ali verificando se tem atenção, se o equipamento está funcionando, se ele está tendo acesso claro à audiência, e mais, a própria resolução do CNJ estabelece que as partes, elas podem participar do ato na sala de audiência do juízo deprecado, caso seja necessário algum tipo de pergunta, questionamento, demonstração de documento. Então, me parece que assim, as audiências por videoconferência no âmbito criminal, desde que sejam realizadas num fórum público, ela responde às grandes questões, vamos dizer assim, que são levantadas no âmbito do direito penal. Da mesma forma, quando o advogado prefere fazer a audiência no juízo deprecante, isso é uma opção do advogado, mas ele não está proibido de comparecer ao juízo deprecado para também poder direcionar os seus questionamentos. A grande questão que a gente coloca aqui, no que diz respeito ao direito penal, na minha modesta opinião, são as chamadas audiências telepresenciais, né, que mesmo tendo vamos dizer assim, findado a pandemia, né, estamos num outro momento pós-pandemia, eu não sei vocês, mas eu já não fiz mais audiência presencial, continua sendo audiências telepresenciais, do advogado no seu escritório, das testemunhas de acusação sendo ouvidas também na sua residência, e me parece que isso deveria ser, em primeiro lugar, um dever do Estado evitar, porque, eu repito, só quem pode garantir um processo justo é o Estado, e isso é um dever do Estado, é um interesse do Estado, e não das partes. É o Estado que tem que ter esse compromisso de garantir um processo justo. Né? E muitas vezes os advogados se veem receosos de argumentar nesse sentido, seja porque é mais confortável para ele mesmo, e até para a produção da prova, e aí é uma questão de estratégia, quem sou eu para discutir, mas a pior das facetas é quando ele se sente constrangido porque ele não quer desagradar o juízo. E é o juízo que vai julgar a causa. E isso realmente é um problema. Mas, qual que seriam os principais problemas dessas audiências telepresenciais, na minha modesta opinião? Se dariam justamente na questão da oficialidade. Primeiro, porque você não tem como garantir que a testemunha está levando o ato a sério, o informante está levando o ato a sério, ou, pior ainda, o colaborador não está sendo orientado, não está seguindo um roteiro, não tem uma pessoa presente com ele naquela sala, orientando as suas respostas. Você não tem como garantir isso, né? E isso é extremamente grave. Outro ponto é que você tem uma enormidade de atos que são próprios de realização da audiência criminal que você não tem como realizar num modelo telepresencial, né? Por exemplo, reconhecimento de testemunhas, reconhecimento de partes, acariação. E, sobretudo, aquilo que me parece a grande, vamos dizer assim, não inovação, porque vem de 2011, 2012, mas a grande conquista do processo penal nacional, né, que é o direito de confrontação nas audiências a partir da modificação do artigo 212 do Código de Processo Penal. Quer dizer, no sistema americano, a cross-examination, né, que é uma cláusula, né, que a cláusula de confrontação, ela é quase que um direito fundamental, porque é óbvio que se você tem, sobretudo no âmbito das testemunhas de acusação, toda aquela instrução realizada, aonde a prova produzida pode ou não levar a parte a uma pena privativa de liberdade, essa testemunha precisa ser confrontada. E o que é ser confrontada? É ela ser realmente questionada, muitas vezes até de uma forma mais efusiva. Claro, dentro de toda aquela relação judicial, né, de respeito à pessoa da testemunha, mas uma confrontação, às vezes, exige alguma ironia, a contradição, ou colocar a testemunha em contradição com alguma documentação, a demonstração de algum elemento de prova que pode frustrar um interesse da testemunha, né? Então, isso é importante no processo penal. Claro, sempre mantendo uma ordem, um respeito, e isso quem vai determinar o limite é o juiz. Não à toa, a sentença se chama sentença no processo penal, e também nas outras áreas, mas ela vem do sentimento do juiz, que é o que vai afirmar o princípio da identidade física do juiz com a prova, né? A audiência é isso, são as partes presentes, as testemunhas presentes, o juiz sentindo o clima da audiência
e também é o que justifica o princípio da concentração, ou seja, a necessidade de manter aquele magistrado que participou da instrução como responsável pela sentença, né? Então, me parece que no processo penal, e aqui eu encerro, nós temos uma situação um pouco diferente, porque eu tenho dúvida se a gente pode reconhecer no processo penal o artigo 6º do Código de Processo Civil, que é a ideia de cooperação, porque no processo penal, onde nós temos aqui uma ideia de confronto mesmo, quer dizer, o advogado ele não tem o dever de cooperar com o processo e com o judiciário, isso não quer dizer que ele tenha o direito de agir de má fé, obviamente, mas ele não tem o direito de cooperar, ele não tem o dever, melhor dizendo, de cooperar com o processo e com o Ministério Público. Me parece que isso traz toda uma diferença na análise das audiências virtuais no âmbito do processo penal. Então, eu queria agradecer novamente muito a Marion, a poder dizer, a Rogéria, que é uma honra estar aqui, e agradecer ao OAB e a todos os presentes. Muito obrigado, Marion. Muito obrigada, doutor Eduardo Sanz, com quem sempre aprendo muito, tanto com você quanto com a doutora Rogéria. Então, agora a gente abre a palavra, como combinado no início, para quem eventualmente desejar fazer uso da palavra a respeito do tema. Pelo que posso ver das pessoas que tenho o prazer de conhecer aqui na plateia, são advogados atuantes, né? Então, qual é a sensação de vocês a respeito do tema, em termos de lado bom e lado ruim? Se alguém desejar fazer uso da palavra, que essa luz prejudica um pouco a visão, se alguém puder fazer algum... ruim de ver. Obrigada pela gentileza. Boa tarde. Melhor ficar em pé, né? Talvez, para ser gentileza. identificado. Se puder apenas se identificar, a gente não consegue ver muito bem o nome para ficar no registro também, por favor. Tranquilo. Eu sou o André Viana, sou advogado em Cascavel há 31 anos, então várias situações que possam se verificar em audiência, algumas delas eu vivi. Inclusive essas questões que acabam desaguando na falta ou da necessidade de incomunicabilidade da testemunha, enfim, de partes. Então, assim, eu vejo, talvez assim, só devolvendo um pouco, até para reforçar talvez as respostas e as posições já colocadas, eu vejo que no ambiente forense já é difícil realmente garantir isto. Mas me parece que é mais possível, né? E é justamente o contrário. Não que se presuma que nos ambientes, né, dos escritórios da advocacia haja uma presunção de que vai haver algum tipo de prática de má-fé. Mas a verdade é que fica muito mais difícil de você realmente certificar isso. Então, eu fico pensando algo como aquilo que tem fé pública, aquilo que realmente denota oficialidade. Aquilo que era para ser uma exceção acabou virando uma regra. Eu penso, qual seria talvez a melhor posição para, pelo menos, resgatar o mínimo de modernidade que nós temos, né? Porque, na verdade, tudo isso foi conquistado sob a segurança dos atos, tudo isso foi reconquistado um pouquinho lá na Revolução Francesa, né? Ou seja, né, o Estado garantia certas coisas que até então não era garantido. Então, agora nós vamos, talvez, passar a ser pré-modernos, né? Para que cada estamento resolva da melhor forma como se resolver, como fazer as questões que seriam prerrogativas do Estado e obrigações do Estado. Então, assim, só para colocar, me parece que qual seria talvez a posição possível para buscar que se cumpra mesmo, que só em caráter excepcional as audiências telepresenciais sejam aplicadas. Então, talvez assim, nesse sentido, que realmente me parece que é a regra e dessa regra não se arreda, né? E mais ainda, o primeiro tema também é a questão do tema que estabelece a presença, né, física do juiz. Nós, na comarca, nós sabemos que com uma grande dificuldade já conseguimos entrar num gabinete. Muitas vezes tentava-se entrar em situação de emergência e tal, e já era difícil. O que se dirá hoje, né? Então, antes nós tínhamos uma barreira que era apenas uma porta. Hoje nós temos várias, vamos dizer, barreiras eletrônicas e virtuais que nos impedem de chegar sequer ao... Eu mesmo estou com alvará para ser liberado há quase 6 meses. Eu não consigo falar nem com o assessor, né? Então, qual seria talvez a posição? Talvez uma posição daquilo que é regra, ou melhor, aquilo que seria exceção passou a ser regra, e seria uma posição procurar a corregedoria para essas questões que está então havendo uma inversão do que deveria de acontecer. Mas eu agradeço, peço desculpa se me estendi, mas talvez alguma posição bem prática.
Muito obrigada, doutor André. Antes de questionar se o doutor Eduardo e o doutor Rogério querem fazer uso da palavra novamente, só 2 considerações sobre a sua fala. A primeira sobre qual providência tomar. Aqui não posso deixar, como diretor de prerrogativas da OAB do Paraná, dizer que uma possibilidade é procurar o setor de prerrogativas, porque é uma prerrogativa do advogado, né? Então, fazer um pedido de providência, um pedido de assistência, e a gente, de pronto, com certeza, é um dos casos que a gente mais atua, é justamente essa falta de acesso, né? Essa dificuldade de acesso ao magistrado, e é importante que os advogados façam, inclusive, para a gente poder fazer esse mapeamento, porque, às vezes, é uma questão isolada, o juiz, excepcionalmente, em uma semana teve um problema e não pôde atender, mas quando são sistemáticas as reclamações, a gente consegue mapear também qual que é o juiz que, muitas vezes, fica ausente da comarca. E o segundo comentário que eu queria fazer a respeito dessa questão do juiz na comarca, é que são 2 pontos. O primeiro é de acesso, né, doutora Rogéria, mas também a importância do juiz vivenciar a comarca, porque não é só o ponto dele estar presente para que o advogado possa bater na porta, entrar e falar, mas é essencial que ele possa entender a comarca em que ele vive, ele entender a comunidade, a sociedade, porque isso vai fazer toda a diferença no julgamento, na sentença que o doutor Eduardo falava. Então, aí também a importância, né, por mais disponível que ele esteja virtualmente a todo tempo, corrigindo em alguma medida o problema do acesso, isso não é o suficiente em razão dessa segunda questão, que envolve justamente ele vivenciar a própria comunidade, sociedade, porque isso vai interferir nas decisões, né, que lhe cabem. Então, só fazendo essas 2 colocações, questiono se os palestrantes desejam fazer uso da palavra para algum comentário, ou se posso, por favor. Queria agradecer o comentário do doutor André, queria cumprimentar também alguns colegas que agora vejo aqui, nós estávamos muito com a luz no rosto, não conseguíamos identificar quem estava na plateia. Vejo o Cal Garcia, meu querido amigo, vejo o Felipe Delê aqui, me perdoem os demais que eu não estou conseguindo identificar. Mas agradecer a sua pergunta, André, e dizer que um ponto que me chamou muito a atenção também na colocação do próprio Eduardo Sanz é essa questão da oficialidade e como faz diferença para a gente que tem experiência, então, em audiências, quando você está na sede do fórum, na unidade judiciária, há uma formalidade muito maior por parte, inclusive, da testemunha no que diz respeito ao dever de dizer a verdade. Ela não está protegida naquela questão de estar na sua casa, atrás de um mero equipamento eletrônico. Então, faz diferença, na minha opinião. Atuo bastante também na área do direito de família, e na vara de família é regra, a audiência é sempre presencial depois da pandemia. Então, a gente lá na vara de família não vivencia tanto esse problema, mas vivencio ele no cível, né? No direito civil, do modo geral, a gente tem ainda essa dificuldade, muitos juízes que querem manter as audiências virtuais. Só queria destacar, é dever do magistrado fazer audiência presencial. Como muito bem disse a Marion, a OAB está disposta, quer sempre ajudar. Essa colocação do Eduardo é muito verdadeira, no sentido de que nós, advogados, temos receio de levantar uma situação dessa, porque o juiz já pode ficar, às vezes, gerar um constrangimento perante o magistrado, gerar um mal-estar, e a OAB está justamente aqui para isso. A Comissão de Processo Civil também tem essa preocupação. O CNJ deixou claro, a audiência acontece no fórum. A audiência virtual é excepcional, agora que passou a pandemia. Muito obrigada, doutora Rogéria. Então, vamos ver se mais alguém, nosso querido amigo Cal Garcia, que é o nosso próximo debatedor, inclusive fica o convite já que na sequência o Cal estará conosco aqui em cima debatendo fake news, inquéritos no Supremo Tribunal Federal, um tema quase não polêmico, né, Cal? Por favor. Nem um pouco polêmico. Boa tarde, Marion. Boa tarde, Rogéria. Boa tarde, Eduardo. Parabéns pela exposição de vocês. Eu teria uma pergunta dirigida ao Eduardo, que diz respeito a um dos temas da palestra, né? A presença do juiz na comarca e a questão que é muito importante agora, nas recentes reformas, ainda que suspensas ou adiadas, né, por conta de decisões monocráticas do STF, a respeito do juiz das garantias. Você vê alguma contradição com essa exigência do juiz nas comarcas, ou enxerga alguma dificuldade para a implementação do juiz das garantias em relação a essa exigência, num contexto nacional que é bastante plural, né? Com diversas peculiaridades locais, regionais e bastante diversas entre si. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, o Cal é que devia estar sentado aqui. Né,
Cacau, então, um grande abraço, não tinha te visto aí também, que estava com a luz em cima. Bom, a questão dos juízes de garantia é uma coisa muito impressionante para mim, a resistência que não só a sociedade tem, mas como os magistrados têm com o juiz de garantia. O que é o juiz de garantias? É só garantir que o juiz que vai decidir as medidas cautelares pré-processuais não seja o mesmo que vai julgar a causa. E por que isso? Porque essas medidas cautelares pré-processuais, elas são essencialmente probatórias. E é óbvio que o juiz que atua na prova durante a investigação, ele tem a sua parcialidade contaminada, queiram as pessoas ou não, porque você está partindo de uma decisão que só tenha o posicionamento de um dos lados. O contraditório começa com o processo. Então, assim, eu acho fundamental, eu acho que não é nem um pouco contraditório essa exigência de que os magistrados tenham que estar na comarca com o juiz de garantias, porque é óbvio que o juiz de garantias é aquele que vai tomar esse tipo de decisão e ele tem que estar na comarca porque ele tem que poder questionar, eventualmente, esse tipo de decisão. O grande problema, me parece que os magistrados colocam no âmbito dos juízes de garantias, em decorrência do tamanho do Brasil, do tamanho da quantidade de jurisdições, são naquelas comarcas em que você não tem mais do que um único juiz. Né? Mas, veja, eu acho muito interessante isso, porque nós, seres humanos, somos tão capazes, né? Nós conseguimos chegar na Lua, descemos na Lua, montamos equipamentos maravilhosos, né? Quem assistiu aquele filme ali do SpaceX, como é que eles montaram aquele projetor de foguete que vai e volta sozinho, e a gente não consegue resolver isso. Pô, você tem duas comarcas, uma do lado da outra, o juiz de garantia passa a ser o da comarca do lado, eventualmente, e o juiz do processo da própria comarca. Quer dizer, como fazer? Tem, sem aumentar custo ao Poder Judiciário. A questão é querer fazer. Que me parece que é o mesmo problema das audiências telepresenciais. Na verdade, é que o servidor público não quer fazer. É confortável estar em casa, é confortável trabalhar em casa, é confortável, já para nós advogados, às vezes, é confortável também. Né? Apesar de que, como eu sou um pouquinho velho, assim, no sentido de antigamente, eu gosto do direito como era antigamente, eu gosto de ir para fora, eu gosto de encontrar as pessoas. Agora comentava com a Rogéria, puxa, quanto tempo a gente não se vê, olha o que a pandemia fez, a pandemia de fato nos afastou mesmo depois da pandemia. Mas, eu sei que é confortável, mas o servidor, ele serve à população, ele tem que estar onde ele é acessível. O meio de comunicação, o desenvolvimento tecnológico, ele tem que vir para beneficiar a população. Então, assim, se o juiz no fórum puder atender um advogado de uma outra comarca, porque vai ter um custo muito grande para ele se deslocar até aquela comarca, e ele fizer isso por vídeo, tanto melhor. Ele está servindo melhor a população. Agora, se o advogado vai até a comarca e bate na porta porque ele entende que é melhor ele poder explicar o caso para que o juiz tenha a dimensão da gravidade do caso, ou mesmo o Ministério Público para poder fazer o pedido e chegar lá, tirar dúvidas do magistrado que não sabe se vai deferir ou não, de que daqui a pouco ele tenha que fazer um novo pedido instruindo melhor para que o magistrado se convença, tanto melhor. Porque é assim que o direito funciona. E ele tem que funcionar para os dois lados, seja para a acusação, para a defesa, ou no âmbito do direito civil para as partes. Me parece que, assim, no âmbito do direito civil, não sei, Rogéria, você me corrija se eu estiver errado, seja talvez mais tolerável as audiências telepresenciais, porque existe ali um quê de disponibilidade, né, que vai beneficiar todo mundo, para melhor prestação jurisdicional, tanto melhor. Mas, por exemplo, quando a doutora Rogéria fala no direito de família, é impensável esse tipo de situação. Exato, é impensável. Então, assim, Calvo, eu acho um baita questionamento que você faz, porque, de fato, é isso que vão começar a discutir, né? Sobretudo nas comarcas pequenas. Eu não sou o magistrado da comarca, então, como que eu posso ser o juiz de garantias porque eu não estou naquela comarca? Qual que é a ideia do juiz de garantias? Né? Não é implementar ou evitar que o magistrado se contamine com a prova? Então, me parece que, para a hipótese do juiz de garantia, é óbvio que isso não pode ser um empecilho, não pode ser um problema. Agora, que o magistrado lotado naquela comarca tem que estar presente na comarca, não há dúvida, não pode haver dúvida. Muito obrigada, doutor Eduardo. Alguém deseja fazer uso da palavra? Não? Se não, eu desejo. Posso? Então, se ninguém da plateia. Eu queria dividir com vocês uma sensação que está fresca
na minha cabeça e no meu corpo, acho, né? O doutor Eduardo Sanz falou, somos ambos criminalistas, e falou assim, nossa, quanto tempo faz que não faço uma audiência presencial? E eu também fazia bastante tempo que não fazia audiência presencial, mas por coincidência nessa semana, inclusive no dia da formação da lista do quinto, pedi adiamento 2 vezes de uma audiência que era presencial por conta do quinto e o juiz indeferiu, enfim, fui cumprir minha missão de advogada e foi uma audiência que me sensibilizou sensivelmente e que eu fiquei ouvindo tanto a doutora Rogéria quanto o doutor Eduardo falando a respeito de audiências virtuais e da necessidade de ter esse contato presencial e pensei nessa audiência, porque olha a situação dessa audiência, era uma audiência de estupro de vulnerável, com uma adolescente, portanto, como vítima, e aí ela tinha que ser, enfim, ela tinha que prestar o depoimento como vítima, e aí tem aquelas escutas especializadas. Então, ela estava numa sala, no fórum, mas numa outra sala, com uma psicóloga. Nós ficávamos, não sei se alguém já participou de uma audiência assim, né, bastante diferente, então fica o juiz, o advogado, da assistente de acusação, no caso, em uma sala, assistindo a psicóloga conversar com a vítima. E aí, numa tela, então, ela ficava... E aí, quando nós fizéssemos os nossos questionamentos, tinham que fazer perguntas em bloco, que eles chamam, e aí a psicóloga, ela meio que traduz numa linguagem que seja menos impactante para a criança ou para o adolescente, porque às vezes já vivenciou um trauma, né? E aí, ali no interrogatório, imagine eventualmente você questionando, o advogado, o criminalista questionando para fazer cair em contradição uma criança ou adolescente para dizer que está falseando a verdade, alguma coisa assim. Então, tinha todo esse trabalho. E eu saí daquela audiência, absolutamente impactada, e fazia muito tempo que eu não sei, porque nós que lidamos com direito criminal, muitas vezes, né, a gente lida com crimes que são pesados e que nos trazem sentimentos, né, enfim, complexos, né, de atuação, e ali naquela audiência eu saí com um sentimento tão... E aí eu até estava conversando depois com o Rodrigo e ele falou, mas por que essa audiência te impactou tanto? Porque, imagine, faz mais de 10 anos que está na advocacia criminal. Eu falei, olha, por N razões. Acho que uma das razões é óbvio, né? Crime sexual, adolescente, enfim, mas por ser presencial. Porque fazia muito tempo que eu não fazia uma audiência presencial, e aí logo a audiência que voltou a ser presencial foi essa, né? Que envolvia toda essa situação. Agora, imagine transportar isso para um ambiente virtual. É absolutamente impossível. Como é que, né, uma adolescente falando com uma psicóloga, pessoas assistindo, você tem que falar com a psicóloga na hora para ela fazer. Então, como é que você transpõe isso, e que é uma conquista em termos de direito de criança, de direito adolescente, essa escuta especializada, esse cuidado com a vítima, enfim, para um ambiente virtual. Então, isso também seria algo que seria um tanto difícil, né, se a gente quisesse manter tudo no virtual. Então, existem áreas que são muito sensíveis, como o direito de família, como o direito penal, que realmente é uma perda substancial em termos mesmo de humanidade, de sensibilidade, que são coisas fundamentais no julgamento dessas áreas, né? Então, questiono se mais alguém deseja fazer uso da palavra, inclusive os nossos palestrantes, senão vou abrir o espaço para que eles façam, acho que temos aqui, por gentileza. Se puder só falar seu nome, por favor. Meu nome é Laura Dayana, eu agradeço muito a oportunidade de estar falando. Eu desejo uma boa tarde a todos. Eu sou advogada tem 1 ano e meio, então estou na advocacia iniciante. Quando eu comecei, ainda a gente estava aí nesse período pandêmico, né? O virtual era de fato ali a única possibilidade. E acontecia muitas vezes de ter ali as falhas de conexão, né, coisas assim que a gente acabou acostumando com essa nova realidade. Infelizmente, algumas testemunhas, convenientemente ou não, acabava tendo uma queda de conexão na hora da pergunta da defesa, mas, enfim. E com a volta, né, do presencial, na comarca em que eu atuo, que é bem do interior, já está voltando o presencial. E a gente sabe da importância que é o advogado, principalmente no caso criminal, estar ali ao lado do acusado para transmitir uma segurança, para transmitir uma orientação um pouco melhor, ter esse contato pessoal. Só que, principalmente no caso da advocacia dativa, muitas vezes o recluso não tem a possibilidade de comparecer em audiência, principalmente porque na minha comarca não tem carceragem. Então, nessa perspectiva do acusado preso, né, que não pode comparecer ali,
Eu queria perguntar para o doutor Eduardo e para a doutora Marion, que são criminalistas, né, mas também para a doutora Rogéria, se transportar esse preso até a audiência presencial, para ele ter essa segurança maior de estar ao lado do advogado, seria meio que, vamos dizer assim, pedir demais? Ou é uma elitização do judiciário no processo penal? Isso não é um problema novo, né? Esse problema ele começou em 2008, 2009, 2010, quando se começaram a implementar as videoconferências e começaram a se instalar para a segurança, sobretudo do fórum, dos juízes, né? E também dos agentes penitenciários, as salas de videoconferência nas instituições prisionais. Tá? E desde então, sempre houve uma luta por parte da OAB e dos advogados, dizendo que é um direito fundamental do apenado poder comparecer presencialmente perante o juiz que vai lhe julgar e depor. Não é nenhum luxo, não. Isso é um direito fundamental que ele tem, comparecer. É claro que eu não diria que é compreensível, eu sou um pouco conservador para isso, como eu disse, o dever é do Estado. O Estado, para garantir um processo justo, ele tem que, para poder dizer que a decisão dele é justa, ele tem que garantir isso para o apenado e para qualquer pessoa que responde a um processo penal. Mas, infelizmente, me parece que gradativamente nós fomos perdendo essa guerra e perdemos ela definitivamente na pandemia. Porque, em nome da segurança, em nome de uma série de fatores, ou porque justificava que o preso é perigoso, faccionado, etc. e tal, a jurisprudência do STJ foi gradativamente permitindo essas audiências por videoconferência, desde que houvesse um espaço no presídio que garantisse a segurança do apenado, a individualidade, que ele não fosse ameaçado, que ele pudesse estar lá com o serventuário da justiça, etc. e tal, de modo que tem se tornado quase que impossível você anular os atos em que você pede a nulidade do ato pelo apenado não estar presente perante o juiz. Hoje a jurisprudência do STJ, me parece, é pacífica nesse sentido, na possibilidade desse tipo de situação. Mas eu acredito que não. Se você tiver um bom argumento, uma boa justificativa, eu acho que sempre vale, obviamente, dentro de um princípio de boa-fé, você fazer o pedido antecipadamente ao magistrado para que o apenado possa estar lá presencialmente, mesmo que venha a ser indeferido, que provavelmente é o que vai acontecer. Mas eu acho que vale. Eu acho que o advogado, ele tem o direito de resistir. A nossa profissão é resiliência e resistência. Né? Mesmo que a gente vá perder, tem que pedir. Né? Eu me lembro uma vez, uma passagem que eu acho muito bonita do professor René Dott, em que eu perguntei para ele assim, professor, como é que era no tempo da ditadura? Porque vocês sabiam que iam perder. Vocês iam para o fórum lá, lutar, falar, e vocês sabiam que iam perder, que eles não iam levar em consideração o argumento de vocês. E o professor René, daquele jeitinho dele, sempre chegou para mim e falou assim, Eduardo, porque a gente estava ali num momento conturbado, né, para acalmar, acho que o meu coração, ele falou assim, a nossa profissão, Eduardo, tem um pouco de médico. Né? Eu te digo assim, quando a minha mãezinha faleceu, ele falava assim, né, Rogério, eu vi o médico lá e ele sabia que não ia salvar minha mãe mais. Mas ele segurou a mão dela e esteve do lado dela o tempo todo para que aquela passagem tivesse um conforto. É difícil a gente falar isso quando a gente está falando de um acusado, mas às vezes é um pouco assim, sabe? Talvez você não ganhe, mas tem que pedir. Né? O advogado, ele ganha quando ele age com boa fé e com bons argumentos. Então, assim, se eu pudesse te dar um conselho, não desista, mas sempre que marcarem audiência com antecedência suficiente para que o magistrado possa consultar o Ministério Público, e desde que você tenha um bom argumento, não deixe de pedir, porque é um direito fundamental dele, poder olhar nos olhos do juiz e dizer o que aconteceu e se defender. Eu acho que nada tira isso. Nada tira isso. Então, como eu disse, eu sou um pouco conservador nisso. Para mim, até as sessões de julgamento, eu sou completamente contra essas sessões hoje que a gente tem no tribunal. Né? Aparece advogado na rede, o magistrado, os desembargadores ministros na casa deles. Não pode, gente, não pode. Poxa, mas como é que o advogado vai até Brasília? Às vezes o advogado é do interior, como é que vai ao tribunal? Monta uma tribuna no fórum da sua região e faz por videoconferência, mas o advogado tem que estar no judiciário. Tem lá um púlpito, ele levanta, vai aparecer, como era no TRF da 4ª Região. Né? Quer dizer, exato, você sente
você sente o formalismo da ocasião. Né? Tem uma outra coisa que o professor René me ensinou, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, naquele tempo nós tínhamos a 5ª Câmara Criminal no Rio Grande do Sul. E a 5ª Câmara, você fazia a sustentação sem toga, né? sem a beca, né? Os próprios magistrados, desembargadores não usavam. E aquele negócio do jovem, eu achava aquilo, tem que ser assim, porque tem que igualar as pessoas e tal. E o professor René um dia me disse assim, sabe, Eduardo, no âmbito dos tribunais militares, nós tínhamos muito medo. Ele tem até o livro dele, né, que é O Direito de Não Sentir Medo. E ele dizia assim, nós tínhamos muito medo, porque a gente ia lá defender os presos políticos, naquele tempo horroroso, e as nossas famílias eram ameaçadas. Só que a gente tinha uma segurança. Quando a gente botava a beca, não existia militar e civil. Todos nós ali éramos iguais. E aquilo nos dava uma força que nós falávamos. Então, eu sou um cara que, com o tempo, eu cada vez mais tenho gostado da forma. Eu acho que a forma nos iguala. A forma não permite que o ministro fale daquele jeito, às vezes, com os advogados. A forma não permite que o magistrado desrespeite o advogado, porque se ele desrespeita o advogado, você olha no olho dele, você bem vestido de terno e gravata, ou com a melhor roupa que você tem, mas você olha no olho do magistrado e diz assim, doutor, aqui eu quero ser chamado de doutor, eu sou advogado. Porque a gente não precisa gritar para ser respeitado, mas a gente precisa se impor. Né? E a forma ela é fundamental para a gente se impor. Então, eu acho que assim, ele tem direito, pede. Aproveitar isso que o Eduardo comentou. Eduardo, você falando isso, me lembrei uma grande passagem, acho que vale a pena rapidamente contar para vocês. Uma das situações que meu pai sempre contava nessas audiências, na auditoria militar e nos próprios julgamentos, é que sempre de beca, todos eles. E determinada vez, um colega na tribuna se exaltou, mas nada desrespeitoso à corte militar ali, mas o juiz militar deu voz de prisão para o advogado na hora. E aí os colegas todos que estavam aguardando de beca se levantaram e disseram que então estariam todos presos junto com ele, caso o magistrado insistisse naquela voz de prisão. E foi aí que se instaurou um debate grande e ele acabou voltando atrás, o magistrado, em relação a essa situação, que era um abuso em relação ao advogado. Então, essa questão de estar uniformizado, estar com a nossa beca, estar junto, unido, com a OAB no caso, enfim, com os colegas, isso é muito importante. E queria dizer para a Laura que, assim, no início da carreira, já começou na pandemia, um momento difícil, né, para você, mas, como disse o Eduardo, eu acho que a gente tem que insistir, a gente tem que requerer, mesmo que a gente saiba que às vezes não vão deferir. E tem um poema maravilhoso em homenagem ao meu querido amigo gaúcho, que é do Quintana, Mário Quintana, que diz que se as coisas são difíceis, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fossem a presença mágica das estrelas. Então, a gente tem que sonhar, a gente tem que insistir, a gente tem que pleitear. Quando a gente tem razão, aquilo move a gente, sabe? Então, o advogado tem esse papel também. Obrigada. Eu que agradeço. E, com isso, infelizmente, eu tenho que encerrar esse painel por conta do tempo, mas eu agradeço imensamente aos nossos dois palestrantes, a doutora Rogéria Dotti, também o doutor Eduardo Sanz. Como sempre, muito bom ouvi-lo, sempre aprendo muito, tenho certeza que todos que estão aqui também têm muito a aprender com vocês dois, e agradeço também as manifestações, a ideia justamente desses debates é isso. Eu vou convidá-los para que permaneçam no auditório, porque a gente já vai emendar o segundo e último painel, que é o painel sobre fake news e sobre inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Então, vou pedir a gentileza, se você puder já anunciar. Enquanto isso, a gente só vai fazer a substituição dos nossos debatedores aqui. Então, quem puder, fique conosco, que vai ser bastante especial também. Obrigada. Nós que agradecemos imensamente, viu? E para você ficar por dentro de todos os detalhes da nossa programação, entre no site conferencia.oab.org.br. E atenção, porque nos intervalos, palestrantes e participantes podem conferir os estandes de serviços da OAB Station. Entre eles estão o da Thompson, Law Vision e da Perâmbulo Tech, que oferecem soluções jurídicas e sistemas para escritórios. A Unimed Curitiba está com espaço para apresentar seus planos de saúde e a Cicobi Advocacia está mostrando seus planos de crédito exclusivos para advogados. Tem também a Copel, que está com serviço exclusivo de acordo judicial. A RZile está apresentando um empreendimento imobiliário residencial em frente à OAB.
Ainda tem os serviços da OAB exclusivos para advogados, como os planos de previdência e a apresentação do novo Centro de Práticas Consensuais. Tem também o serviço de leilão, com o leiloeiro Elcio Kroenberg, e uma pequena exposição de algumas obras do Museu Alfredo Andersen. Não dá para perder. Agora, seguimos para o próximo debate, cujo tema é Inquéritos do STF e Projeto das Fake News. Para discorrer a respeito, contamos com a participação dos doutores Rodrigo Kanayama, Cal Garcia e da doutora Letícia Kreutz. Para mediar, temos a presença da doutora Marion Bá. Dentro de instantes, começaremos. And jump into the deep and gave her the evidence she